Boa noite, gente. Aqui é o professor Ciedson, onde a gente está em mais uma aula, que na verdade nossa última aula do período, né? E nosso tema hoje é falar um pouco sobre a função quadrática, certo? A gente vai falar nesse tipo de função bem específica, que é a função quadrática. Inicialmente, a gente pode pensar na definição. Qual seria a definição para a função quadrática? É toda função desse tipo aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse a, esse b e esse c são os coeficientes da função. A única condição que tem que ser imposta é que esse a tem que ser diferente de zero. Então, toda função que tiver nesse formato, ela é dita quadrática. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ó. F de x igual a 4x ao quadrado mais 5x mais 10. Pronto. Aqui é uma função quadrática, onde o a é 4, né? Porque o a ele sempre está associado ao x ao quadrado. O b é 5, né? O b está associado ao x. E o c seria a parte independente, que no caso é 10. Né? Tá aí uma função quadrática. Outro exemplo, se eu tiver uma função f de x igual x ao quadrado menos 7x menos 10. Também é função quadrática. Onde? Quem é o a? Veja, o a está associado ao x ao quadrado, não é? Como aqui não aparece número, está subentendido que o a é 1. O b é o menos 7. E o c é o menos 10. Então, toda função que tiver esse formato, ax ao quadrado mais bx mais c, a gente vai chamar de função quadrática, certo? O gráfico da função quadrática ele é bem específico. Ele é uma curva que a gente denomina de parábola. Certo? Aqui vocês já estudaram isso. Parábola. Essa parábola é essa curva aqui. Ela vai ter duas condições. Essa abertura aqui é chamada de concavidade. Aqui essa abertura é para cima. Aí a gente diz que a parábola tem concavidade voltada para cima. Já nesse outro gráfico, ó, essa abertura aqui está para baixo, né? Logo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. O que é que vai determinar isso? Se a parábola vai ser nesse formato para cima ou nesse formato para baixo. O que vai determinar é o valor de a. Se o a for positivo, o gráfico dessa função vai ser assim. A concavidade da parábola vai ser voltada para cima. E quando o a for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, se eu pegar aqui, ó, essa função aqui, ó, 3x ao quadrado mais 6x mais 10. Quem é o a? O a é o número que está associado ao x ao quadrado. O a aqui é 3. 3 é positivo. Aí eu sei que o gráfico vai ser assim, voltado para cima. Aí se eu tiver essa função aqui, vou mudar a letra g de x. Se eu tiver ó, menos 2x ao quadrado mais 10x mais 15. Qual o valor de a? O valor de a aqui é menos 2. Menos 2 é um número negativo. Aí eu vou saber que a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Então, se o a for positivo, a concavidade é voltada para cima. E se o a for negativo, a gente sabe que a concavidade da parábola sempre vai ser voltada para baixo. Mas o intuito da nossa aula não é fazer o gráfico. O intuito da nossa aula é estudar um ponto muito específico da parábola. Esse ponto é conhecido como o vértice da parábola. Aqui eu trouxe o gráfico de duas condições. Quando A é positivo, a gente sabe que a concavidade é para cima. Aí eu vou aqui para baixo. Esse menor ponto aqui, ele é chamado de valor mínimo. O menor ponto que a parábola pode assumir. Já nesse formato aqui, ó, perceba que não tem um valor mínimo. Ela desce aqui, não tem um valor mínimo. Vai ter um valor máximo, que a gente vai chamar de máximo. Então, quando o A for positivo,
a parábola vai ter um valor mínimo. E quando A for negativo, ela vai ter um valor máximo. Quem é que vai determinar isso? Quem vai determinar esse valor mínimo ou máximo é o que a gente chama de vértice, né? A gente vai ter uma equação que vai calcular tanto aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, o valor do x, que eu vou chamar de x do vértice, e aqui eu vou ter o valor de y, que é y do vértice. Nesse caso é um valor mínimo, e já aqui, ó, eu vou ter o x do vértice, e aqui eu vou ter o y do vértice, certo? Deixa eu só... y do vértice. Porque a gente sabe que o eixo x aqui e aqui é o eixo y. Então, o maior intuito da nossa aula de hoje é entender como calcular o valor mínimo ou o valor máximo. E o cálculo vai ser o mesmo. Tanto faz ser um valor mínimo, um valor máximo. Você só vai entender que quando o A for positivo, vai ter um valor mínimo. E quando o A for negativo, a parábola vai ter um valor máximo. Então eu vou mostrar agora como calcular. Pronto. Tá aqui a equaçãozinha para calcular esse vértice. Nesse caso, o vértice representa um valor mínimo, certo? Então, primeiro eu vou calcular o x do vértice. O x do vértice vai ter essa equaçãozinha, ó, menos b sobre 2 vezes a, certo? O x do vértice vai ser menos b sobre 2 vezes a. Já o y do vértice vai ter outra equaçãozinha. Para calcular o y vai ser menos delta sobre 4a. Guardem essas equaçõezinhas. O x do vértice eu vou pegar menos b sobre 2a. E o y do vértice eu vou pegar menos delta sobre 4a. Fazendo isso eu encontro o x e o y. Tanto faz. Se o valor for máximo, olha aqui, ó. Nesse ponto aqui ele é máximo, né? Mas a fórmula de calcular é a mesma. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. E quem é que vai ser o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Tanto faz ser mínimo ou máximo, certo? Antes de passar para as questões, eu vou colocar um exemplo para a gente calcular. Deixa eu apagar aqui. Digamos que eu tenho essa função aqui, ó. Vou colocar um exemplo. F de x igual a 4x ao quadrado mais 5x mais 1. Pronto. Eu quero encontrar o ponto mínimo ou o ponto máximo, ou seja, eu quero encontrar o vértice. Primeira coisa a se fazer: quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Quem é o valor de A? 4. Quem é o valor de B? 5. E quem é o valor de C? 1. Certo? Como o 4 é um número positivo, quando A é positivo, a parábola é assim. Então, desculpa, ela é assim, né? Ela é com cavidade para cima. Logo, aqui é um ponto mínimo, certo? Deixa eu apagar aqui. Então vai ficar isso. Quando A for positivo, eu vou calcular um valor mínimo. E quando A for negativo, eu vou calcular um valor máximo. Mas a forma de calcular vai ser a mesma. Primeira coisa, eu vou calcular o x do vértice. Aí tem essa formulinha, menos b sobre 2 vezes a. Então, quem vai ser o x do vértice? Vamos lá. Menos, quem é o b? O b é 5, né? Menos 5. Sobre 2 vezes a. Quem é o a? O a é 4. Então, o x do vértice fica menos 5 sobre 8, certo? Então, o x do vértice é menos 5 sobre 8. Falta encontrar agora quem?
o y do vértice, né? Mas para encontrar o y do vértice, eu vou precisar do delta, né? O famoso delta. Quem é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser... Quem é b? O b é 5, né? 5 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é a? 4 vezes c. 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 4, 16, né? 25 menos 16 dá 9. Então, quem vai ser o y? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos 9, porque o delta é 9. 4 vezes, quem é o a? O a é 4. 4 vezes 4. Então, vai ficar menos 9 sobre 16. Logo, o x mínimo é menos 5 sobre 8 e o y é menos 9 sobre 16. Não esqueçam nunca dessa equaçãozinha aqui, ó. X do vértice menos b sobre 2a. Agora que eu vou mostrar as questões, a gente vai usar muito isso, certo? A gente vai usar bastante. Pronto. Aqui, gente, é as questões da lista que eu passei para vocês semana passada. Vamos lá. Essa primeira questão diz assim, ó. O número n de apólices vendidas por um vendedor de seguros pode ser obtido pela expressão. Tá vendo aqui, ó, a expressão, a função quadrática, onde t representa o mês da venda. Ok, letra A. De acordo com os dados obtidos, em que mês foi vendido o máximo? Olha aqui essa palavrinha, ó, máximo. E qual o número máximo vendido? Então, o mês representa o t. E o número máximo vendido é o n, certo? Só um minutinho aqui, vou mudar a cor. O que é que ele quer? Ele quer que você encontre um mês em que vendeu o número máximo. Como ele está falando em máximo, a gente tem que pensar logo no vértice, né? Temos que pensar logo no vértice. Vamos olhar para a função. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A não aparece número aqui, né? Mas está subentendido 1. Então o A é menos 1. Quem é o B? 14. E quem é o C? 32, certo? Como ele quer saber o máximo, eu vou usar o x do vértice. No caso, quem é o x do vértice? Menos B sobre 2 vezes A. Mas perceba aqui, a variável não é x, a variável é t. Aí eu vou trocar o x por t. Então vai ficar t do vértice menos b sobre 2 vezes a. Certo? Vamos lá, vamos substituir. Menos b. Quem é o b? 14. Então fica menos 14. 2 vezes quem é o a? Menos 1. Certo? Então vai ficar menos 14. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Sinais iguais fica positivo. 14 dividido por 2 dá 7. Significa dizer que o mês em que foi vendido o máximo de apólices foi o 7º mês. Certo? Pronto. Eu já tenho aí o mês em que foi vendido o máximo de apólices. Ele pergunta também qual o número máximo vendido. O número máximo é encontrar quem? O n, certo? Eu quero encontrar o n. Eu já tenho o t, certo? Como eu já tenho o t, é só substituir. O t máximo é o 7. Onde tiver t, eu troco por 7. Então vai ficar menos 7 ao quadrado mais 14t. Então é 14 vezes 7 mais 32. Tá vendo? Eu estou substituindo. Esse menos, ele não faz parte do 7, porque você pode pensar, não, Edson, todo número ao quadrado é positivo, mas o menos já existia, ele não faz parte do 7. Então eu repito o menos. 7 ao quadrado, 49. Então fica menos 49. 14 vezes 7. 7 vezes 4 dá 28, vai 2, 7 dá 98. Mais 32. Quanto é? Menos 49 mais 98. Sinais diferentes subtrai, né?
8 menos 9 não dá. 9 para 18 dá 9. Vai 1, dá 5. 9 menos 5, 4. 49. 49 mais 32. Somando dá 81. Então 81 é o número máximo de apólice. A ideia é assim, gente. Você usa o x do vértice. Você encontra o primeiro valor, que foi o mês, né? Para encontrar o n, que é o número de apólice, é só substituir. Onde tiver t, você substitui por 7. Ok? Então a resposta fica 7, que é o mês, e o número de apólice é 81. Em todas as questões aqui dessa lista, você vai usar essa ideia do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Certo? Pronto. Olha essa questão. A produção de um funcionário, quando relacionada ao número de horas trabalhadas, leva à função. Aí dá a função. Determine em que momento a produção é máxima. Aí aqui tem qual é o preço. Tá errado aqui. Não é mínimo não, certo, gente? Foi um erro. É máximo. Vocês consertem aí. Então, como ele quer saber a produção máxima, o momento, né? Eu vou calcular o x do vértice. Mesma coisa. Quem é o A? O A é menos 2. Quem é o B? 24. E quem é o C? 128. Então vai ficar T do vértice menos B sobre 2A. Então o B é 24. Fica menos 24 sobre 2 vezes A. Quem é o A? Menos 2. Certo? Então vai ficar menos 24 sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4. 24 dividido por 4, 6, né? Porque menos por menos é mais. Então, em que momento a produção é máxima? Após 6 horas. Porque o T é o número de horas. Pronto, está respondida a letra A. A letra B, ele quer saber o preço máximo, né? A produção máxima. Então, ele quer saber o P, não é? Aqui, ó. Ele quer saber o P. Eu já tenho o T, não é? Onde tiver o T, eu vou trocar por 6. Então, vai ficar menos 2, olha para a função, vezes 6 ao quadrado, mais 24 vezes 6, mais 128, certo? Aí eu vou fazer, ó, 6 ao quadrado, 36, 6 vezes 6, vezes 2 dá 72, negativo, né? Menos 72, mais 24 vezes 6 é quanto? 144. Mais 128. Quanto é menos 72 mais 144? Se na diferença subtraindo dá 72, mais 128. Somando aqui dá igual a 200. Então a produção máxima é 200, que é a letra B. E o momento é 6 horas. Vocês vejam a lógica. A única equaçãozinha que eu usei foi o x do vértice, que no caso foi o t do vértice. Sempre vai ser assim. Primeiro você vai usar ela e depois você vai substituir na função. A ideia sempre é essa. Ok? Olha essa questão 3. Ele diz assim, ó, o preço do trigo varia no decorrer dos meses de acordo com a função. Aí colocou a função para um período de 1 ano, 2 anos e assim vai. Letra A, em que momento o preço é mínimo? E na letra B pede o preço mínimo. Vamos lá. Quem é o A? O A é 0,25, né? O B é menos 2,5. E quem é o C? O C é 60. Ele está pedindo um mínimo. Na questão 1 e na questão 2 pediu o máximo, mas tanto faz. Mínimo ou máximo, a equação é a mesma. Então eu vou calcular o T novamente, né? O T do vértice menos B sobre 2 vezes A. Então, perceba, o B é menos 2,5. Como aqui tem menos, como é menos B, vai ficar mais 2,5. Eu mudei o sinal. 2 vezes quem é o A? 0,25. Então vai ficar 2,5 dividido. 2 vezes 0,25 é 0,5. Agora dividindo aqui dá igual a 5.
Então a resposta é quinto mês, certo? Pronto, eu já encontrei o momento em que o preço é mínimo, quinto mês. Na letra B, ele quer o preço mínimo. Então o preço mínimo é o P. Onde tiver T, eu vou trocar por 5. Então vai ficar 0,25 vezes 5 ao quadrado, né? Porque é T ao quadrado, olha para a função, menos 2,5 vezes 5 mais 60, tá? Onde tem T eu coloquei 5. Então vai ficar 0,25. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Menos 2,5 vezes 5 dá... Vamos fazer aqui no cantinho. 5 vai 2, dá 10, dá 12,5. Mais 60. Aí eu multiplico 0,25 vezes 25. Fazendo essa continha dá 6,25. Menos 12,5 mais 60. 6,25 menos 12,5 dá 6,25. Mais negativo, né? Porque eu considero o sinal maior aqui. Mais 60. Sinais diferentes, subtrai. 60 menos 6,25 dá quanto? Dá 43,75. Esse aqui é o preço mínimo do trigo, tá? Preste atenção aqui a lógica das questões. Encontrei o primeiro valor. Eu pego esse valor e substituo direto na função. Você sempre vai olhar para a função e vai fazer a substituição, certo? Ok? Então a letra A ficou 5 a resposta e a letra B 43,75. Vou dar um tempinho para vocês olharem a questão 4. O que é que diz a questão 4? Sabes que o custo C para produzir X unidades de certo produto é dado pela função. Deu a função aí, certo? Aí ele pergunta, calcule a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. E o valor desse custo? Palavrinha mínima, eu já penso logo no vértice, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. O valor de A, como não aparece número aqui, ó, tá subentendido 1. O valor de B é menos 80. E o valor de C é 3.000. Como ele quer a quantidade mínima, eu vou pensar no X do vértice, né? Nesse caso vai ser X mesmo, a variável é X. Aí voltando para a mesma equaçãozinha, menos B sobre 2A, certo? Quem é o B? O B é menos 80. Como é menos B, vai ficar mais 80 sobre 2 vezes A. Quem é o A? 1. 80 dividido por 2, 40. Então, encontrei o X, que é o valor mínimo. Agora falta encontrar o custo mínimo, né? O que é que eu vou fazer? Onde tiver X, eu vou trocar por 40. Não é X ao quadrado? Então vai ficar 40 ao quadrado menos 80 vezes 40 mais 3.000. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, dá 1.600. Menos 80 vezes 40 dá 3.200. Mais 3.000. Subtraindo aqui dá negativo, né? Dá menos 1.600 mais 3.000. Sinais diferentes subtrai. Fazendo a subtração dá 1.400. Então, quem é a quantidade mínima? 40. Quem é o custo mínimo? 1.400. Voltando aqui, ó. Eu encontrei o valor de X. O que foi que eu fiz? Onde tem X na função, eu troquei por 40. Então ficou X ao quadrado. Eu coloquei 40 ao quadrado. Menos 80 vezes X. Então é 80 vezes 40, né? Mais 3.000. 40 ao quadrado dá 1.600. Menos
80 vezes 40 dá 3.200. Aí repeti o 3.000. Subtraindo aqui, ó, 1.600 menos 3.200 dá menos 1.600. Por quê? Subtrai e conserva o sinal do maior módulo, tá negativo. Aí mais 3.000. Sinais diferentes subtrai, então dá 1.400. Então a resposta é 40 e 1.400, certo? Essa questão 5 ela é um pouquinho mais complexa, porque ele começa a dizer assim, ó. De acordo com os conceitos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática. A gente já sabe, né? Que lucro é a receita menos o custo. Aí ele diz, uma indústria de peças produziu X unidades e verificou que o custo é dado por essa função aqui. E a receita é dada por essa outra função. Então ele dá a função custo. Quem é a função custo? X ao quadrado menos 2.000x. E quem é a função receita? 6.000x menos x ao quadrado. Aí ele diz, com base nessas informações, determine o número de peças para que o lucro seja máximo. Ou seja, ele quer que você trabalhe com o lucro, né? Ele quer o número mínimo de peças para que o lucro seja máximo. O que é que eu vou fazer? Eu sei que o lucro é a receita menos custo, não é? Aí eu vou substituir. Quem é a receita? 6.000x menos x ao quadrado. Menos, quem é o custo? É x ao quadrado menos 2.000. Tem que ter cuidado com esse menos aqui, ó. Esse menos vai alterar o sinal. Aqui não tem x ao quadrado, então vai ficar menos x ao quadrado. Aqui não tem menos 2.000, vai ficar mais 2.000. Tenham muito cuidado com isso, certo? Esse menos aqui altera todo o sinal do custo. Agora vamos somar os termos semelhantes, ó. Menos x ao quadrado eu posso somar com menos x ao quadrado. Sinais iguais, soma e conserva. Então dá menos 2x ao quadrado, né? Ó, sinais iguais, soma. E aqui, ó, 6.000 mais 2.000, 6.000 mais 2.000 dá 8.000. Tá vendo aí, ó? Aí eu montei a função lucro. Quem é o valor de A? Menos 2. Quem é o valor de B? 8.000. Então, quem é o x do vértice? Menos B sobre 2 vezes A. O B é 8.000, então vai ficar menos 8.000. Dividido 2 vezes A. Quem é o A? Menos 2. Então vai ficar menos 8.000. 2 vezes menos 2 dá quanto? Dá menos 4. 8.000 dividido por 4 dá 2.000. Então 2.000 é o número de peças para que o lucro seja máximo. Aí você disse, Edson, vai fazer aquele segundo cálculo? Não, para aqui. Por quê? Para aqui. Ele só quer o número de peças. Ele não quer o lucro máximo, ele só quer o número de peças. Se ele quisesse o lucro máximo, você teria que pegar esse 2.000 e substituir daqui, ó. Certo? Mas como ele não pediu, a gente para aqui. Tá bom? Pronto, gente. Eu vou me encerrando por aqui. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Um abração.